Olá, estudantes do CAIC, estamos aqui com o nosso quarto podcast. Estamos falando agora sobre Rosa Parks. E a gente eu vou falar aqui quem está aqui conosco de novo, né? Estamos aqui com Vitória Rocha e Matheus Dias. Oiê! E eu, né, Hanna. E a gente está aqui nossas historiadoras perfeitas, né? Com a Vitória Moraes e a Esther. Oi! O coral. Foi bom dessa vez, tá? Foi bom. E nos últimos não tiveram o ritualzinho da sala de arte, mas hoje vai ter. Tá aqui, gente, ó. Uma tinta. Pra apoiarem aí. Combinando dessa vez, tá? Tudo rosa. Rosa Parks. Isso. Rosa Parks. Olha só, tudo tem ligação. Isso. E as nossas roteiristas fizeram outro roteiro. Nossa, gente, elas são muito boas, sério. Sem roteiro a gente tá perdido na casa. Sim. E a nossa primeira pergunta é: quem foi Rosa Parks? A grande pergunta, né? Bom, foi uma costureira que se tornou ativista. Ninguém vai pensar, né, que ela era uma costureira Realmente. que ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil que deu força para uma série de protestos dos afro-americanos pelos seus direitos civis, junto com outras figuras muito importantes, que foi o Martin Luther King e o Malcolm X. O ato da senhora Parks, de não ceder seu assento para um homem branco, deu início a um boicote contra os ônibus de Montgomery, que após o fim da segregação racial nos transportes coletivos no norte-americano. Gente, ela realizou um ato de desobediência civil por não ceder o lugar dela para um branco. Ela não se levantou. E isso é equivalente a um desrespeito ao civil, gente? Que coisa estranha, meu Deus. Ela se achava, né? Ela foi presa, realmente. Não cedeu o lugar dela por um homem branco. Exatamente. Realmente. Realmente foi incrível e foi importante pra tudo isso, né? Foi um passo, foi uma atitude bem grande, né? Porque acho que se não fosse ela, acho que até hoje existiria a política de segregação. Ela caminhou para que a gente pudesse correr. Exatamente. Bom, como foi a vida dela antes do grande fator que mudou sua vida? Como era a vida da costureira, né? Como é? Bom, na sua infância, Rosa Parks ingressou na escola para estudantes negros e era proibida de usar transporte público, pois era usada apenas por estudantes brancos. Pois é. Aos 16 anos, abandonou os estudos para trabalhar e cuidar da sua avó e sua mãe, que estavam doentes. E aos 19, se casou com Raymond Parks, que fazia parte do NAACP. E incentivou a senhora Parks a finalizar seus estudos e, em 1933, ela incluiu o ensino médio. Na década de 40, ela ingressou oficialmente no NAACP, se tornou secretária da organização. Querida, deu a volta por cima, não é não? E eu tipo assim, nessas coisas, nessas histórias, né, que as pessoas contam, que a gente ouve, sempre os personagens principais têm muitos problemas. Ela largou os estudos pra poder cuidar da mãe, da avó, não é? Aí depois conheceu... Como é o nome do rapaz? Oi? Como é o nome do rapaz? Raymond. Eu esqueci de falar também que esse NAACP significa Associação para o Avanço de Pessoas de Cor, tá? Só pra deixar entendido. Inteligente, tá vendo? Bom, ela concluiu o ensino médio, né? Que bom. Bom, qual foi a contribuição de Rosa Parks para a população negra dos Estados Unidos? Na cidade de Montgomery, onde ela morava, existia uma lei que não permitia que os negros se sentassem nos mesmos lugares que os brancos dentro do ônibus. E quando estivesse lotado, o motorista ordenava que a pessoa negra cedesse o seu lugar para o passageiro branco. Portanto, em 1º de dezembro de 1955, a senhora Parks, voltando para casa depois do trabalho, durante o trajeto, o motorista do transporte público exigiu que ela e outras 3 pessoas se levantassem e dessem seus assentos para pessoas brancas, mas ela já estava cansada de passar por essa situação discriminatória como aquela. Logo se negou a se levantar. O motorista então chamou a polícia e ela foi presa. No mesmo dia, Rosa Parks foi solta, após a comunidade negra de Montgomery, já esgotado com aquela situação, se mobilizaram em sua defesa e levantaram recursos para pagar sua fiança.
Gente, onde que isso é real? Tipo, eu sei que aconteceu, mas, cara, é uma coisa tão absurda que você fica pensando assim. E, tipo, cara, ela tava sentada. Isso, ela tava sentada no lugar dela, depois de ela ter feito várias coisas no dia dela. E ela simplesmente ter que levantar pra um branco sentar, sendo que, tipo... Gente, eles estão na mesma situação. Eles têm os mesmos direitos. Gente, talvez eu seja um pouco esculachado, mas no ônibus eu não levanto nem pros idosos. Imagina pra pessoa que é... Não façam isso, tá, gente? Eu levanto, mas só quando É necessário. é necessário. Não, assim, eu levanto muito contrariada, né? Porque a galera, os jovenzinhos que sentam lá no banco amarelo, que é mais prioridade do que todos os outros, não levanta. Aí eu levanto bem revoltada, fico reclamando bastante, mas levanto. É bem que ela decidiu não se levantar, né? E, gente, não faz tanto tempo, achei que ia fazer mais tempo, mas, tipo, ela morreu um ano antes da gente nascer. A maioria da gente, né, no caso. Como a gente disse ali, vai fazer 18 anos, dia 24 que ela morreu. Ai, fiquei triste. Não sei. Fiquei triste. A história dela foi a mais clean deles. Porque um foi preso, o outro botava chifre na mulher. Então, tipo, ela era uma pessoa normal até, a gente sabe. De vida comum, né? Eu acho que ela se meteu nesse meio sem querer, tipo, ela nem tava na intenção. Aí fizeram um negócio ruim com ela e ela falou, não, vou fazer alguma coisa. Chega, eu tô cansada. Ela devia estar estressada. Não aguento mais. A mulher trabalhando pra cacete, chega e tem que levantar pra branco em ônibus. Homem, dá pra cima. Certeza que era um homem. Bom, Senhora Parks recebeu prêmios ou escreveu livros durante sua vida? Sim, em 1996, Rosa Parks recebeu a Medalha Presidencial pela Liberdade. Em 1992, publicou o seu livro, Rosa Parks, My Story. E em 1999, ganhou a Medalha de Ouro do Congresso Americano, a mais alta honraria civil. De novo, Biblioteca da Escola. Juro pra você. Biblioteca da Escola. Negro pra dentro da escola. Exatamente. Cadê a autobiografia de Rosa Parks? My Story. Diana, consiga isso pra gente, por favor. Isso aí, Daiane, por favor. Não é nenhum. A gente não tá. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando. A gente só quer livro com histórias decentes, por favor. Mano, não se mata, por favor. Setembro amarelo. Tá. Um leve caos aqui pra gente pedir livro pra você ver. Pra você ver, Diana, como isso mexe com o nosso coração. A menina que até chorou. Pois é. Tá, gente, vamos pra última pergunta. Como a história de Rosa Parks nos inspira até hoje? O quê? Calma. A sua história nos inspira a lembrarmos da importância da coragem individual e da luta pelos direitos civis e igualdade. Exatamente. Ou seja, essa mulher era de alto nível, a gente tava falando de coisa grande. E tipo, gente, repetindo, ela tinha uma vida... Uma história muito inspiradora mesmo. Sim, tipo, repetindo de novo, né? Ela era costureira, ela vivia a vida dela normal e por uma besteirinha de um cara branco mimado do caralho, e com todo respeito... Da mãe. Bota o pi. Edição, bota o Bota pi. o pi, falei um palavrão sem querer, desculpa. Mas, gente... Gente, o que me deixou triste foi saber que ela não deixou nenhum herdeiro. Ela não teve filhos. Não tem ninguém pra seguir o legado dela. E também o marido dela morreu primeiro, né? Gente, o tanto que ela deve ter sofrido, sem ninguém na família. Tipo, ela ficou sozinha. Nem os filhos assim pra poder, né? Ter aquela lembrança. Manter aquela... Pelo que parece, mas ela não teve irmãos, né? Porque ela teve que soltar pra, tipo, largar tudo pra cuidar da mãe. Não fala sobre a família. Sobre a família. Além de marido. Capaz de não ter tido irmãos, né? Porque ela precisou largar a escola pra poder cuidar da mãe e da avó, então. Ou tinha irmãos e eles não ligavam pra família, né? Porque isso acontece. Pode ser. Largaram elas no mundo sozinha e, tipo, se vira. Porque aqui, tipo, na história diz que ela largou os shows pra cuidar da mãe e da avó. Então, provavelmente ela era realmente sozinha. Mas assim, é uma cidade. Imagina a gente agora tendo que largar tudo pra cuidar Pra da cuidar de nossa mãe, avó, costurar. E olha que nos dias de hoje seria mais fácil do que antigamente. Mesmo assim, muito Mas ela difícil. sendo negra e mulher. Exatamente. Infelizmente, a minoria. Então, mas assim, sobre o que a história dela inspira.
Eu acho que, pra mim, a história dela inspira em questões de atitude, porque foi uma atitude dela que mudou tudo. E sobre a questão da luta também, porque até depois dessa atitude, aqui fala que ela continua lutando. Então, isso pra mim, eu acho que é uma inspiração, tanto pra mim quanto pra você que pode estar assistindo. Exatamente. E uma coisa que eu percebi ela não agrediu ninguém. Na questão do ônibus, ela não agrediu ninguém fisicamente, agrediu mentalmente. Exatamente. Ela se levantou, no caso ela se levantou na hora, ela não se levantou. Ela não se levantou. Diferente de Martin Luther King, com certeza se levantaria. Você daria um soco nesse cara. Exato, Malcolm X tava caindo na porrada, tenho certeza. O cara chegava nele aqui no ônibus, levanta aí, por favor, ele o quê? Isso sim, se o cara falasse um oi, ele devia... Isso sim, pedisse algum favor, né? Por que, branco? Branco. Seu sem melanina. Bom, gente, esse foi o podcast Podcast não, Historycast de Rosa Parks. Gente, foi, se eu não me engano, não criticando os outros, mas esse foi o que mais de todo mundo conversou, né? Mais interagiu. O que mais gerou, digamos assim. Exatamente. Bom, então a gente vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado, meninas. Vocês foram incríveis. Vocês achei maravilhosos como sempre, né, gente? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um beijo. Fui!